Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva a todos, que o Cristo de Deus derrame bênçãos abundantes sobre essa casa tão abençoada que é o KSSF e a todos os trabalhadores daí. Eu queria antes falar para vocês que eu fui muito feliz aí, que foi uma oportunidade incrível, que eu tenho uma gratidão imensa por essa casa. Estou bastante emocionada que pela acolhida que a casa me deu. O KSSF foi uma extensão do meu lar, foi um grande hospital, um pronto-socorro, eu tenho muito a agradecer pela acolhida que deu a minha família, ao Ricardo, ao Felipe, ao Pedro e a mim. Eu não vou falar nenhum não tem como dizer o nome dos trabalhadores, como a Sandra que está com a gente, a Marisa, a Líbia que tinha, a Adriana, tantas, a Rosana, o Zito, são tantos, mas todos estão no meu coração, a minha gratidão, e que todos sejam envolvidos em muita paz e muito trabalho no bem. Eu estou muito emocionada. Eu fico feliz por essa oportunidade que é a internet. Não é? Muito feliz de estarmos juntos, mesmo estando tão distante. A tecnologia nos oferece esse grande presente, essa grande oportunidade. E eu acho que nunca, falava que nunca a gente teve tanta oportunidade de aprendizado. Então, eu rogo a Jesus nesse instante também que me inspire, que me ampare nas reflexões propostas para essa noite, para que realmente possa ser um encontro bem proveitoso para todos nós. Que todos nós nos sintamos fortalecidos, amparados, porque o KSSF é uma grande casa, é um grande pronto-socorro. Eu, quando entrava ali no KSSF, agora eu fiz todo o caminho que eu percorria, eu me sentia muito acolhida pela espiritualidade. Eu chegava muitas vezes bem cansada, tive um problema de saúde aí, e eu deixava lá aquela parte de medo, de ansiedade, e saía de lá muito mais leve, porque os benfeitores espirituais estavam lá, como estão agora, e eles querem sempre nos ajudar, muito nos ajudar. Então, é com essa certeza do amparo espiritual que a KSSF sempre me acolheu e todos os irmãos que eu desejo que todos vocês se sintam acolhidos como eu me senti acolhida. E, como eu disse, nunca teve tanta oportunidade de aprendizados, né? Como também nunca teve também tanta necessidade de evangelho. Nós nunca tivemos tanta sede de aprender, nós nunca tivemos tanta sede de orientações, de consolo, de esclarecimentos, especialmente nesse momento que é um momento tão delicado de nossas vidas, onde nós nos sentimos tão frágeis. Essa pandemia, o Covid, nos mostra a fragilidade humana. Então, nós temos aí uma base. Nós precisamos realmente dessa direção, do Evangelho de Jesus, para não nos desviarmos do caminho do bem e cair nas tentações, nas ilusões que a vida da matéria nos oferece no nosso dia a dia. E se nós pensarmos, antes desse recolhimento, né, antes da pandemia, nós estávamos uma vida assim muito agitada. Vivíamos muito, estou com calor de emoção, gente, desculpa. Nós estávamos muito ligados nas coisas materiais. Nós não conseguíamos, digamos assim, nos desligar. E por quando veio a pandemia, nos convidou a esse recolhimento. Não só me refiro ao recolhimento físico, mas também ao recolhimento espiritual, que é uma oportunidade de refletirmos mais sobre a vida que nós levamos. Nós dávamos muita importância ao corpo físico, às coisas da matéria, estávamos muito preocupados somente com as coisas da matéria. Não tínhamos tempo para ver para o espírito, e nós sabemos que a vida deve ser voltada
para o espírito e não somente para o corpo físico. E nós estávamos muito distraídos e temos que realmente fazer valer a pena essa encarnação. E agora nós temos muito ferramentas a todo instante. São palestras, o tempo todo, onde a gente ligar, nós temos oportunidade de ter lições para a melhoria do nosso espírito. E todos nós, nesse ímpeto de nós nos melhorarmos, nós temos que avaliar a vida que nós levávamos e a vida que nós devemos levar, a vida que nós estamos levando. Como está a nossa vida? Como está a nossa vida? Se nós estamos felizes, como nós estamos? Porque o que a gente busca no nosso dia a dia é a felicidade, é a paz de espírito. Então, será eu me encontro, eu tenho paz de espírito? Como nós estamos no nosso dia a dia? No livro dos Espíritos, na questão 614 do livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos dizem que a felicidade, que a nossa felicidade está diretamente ligada no cumprimento das leis de Deus, que são as leis divinas, as leis naturais. E essas leis são as leis que nos dizem o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E nós só somos infelizes quando dessa lei nós nos afastamos. Por isso nós temos tantas oportunidades agora de conhecer os ensinos de Jesus, de conhecer o Evangelho. E onde estaria essa lei de Deus? Onde está a lei divina? A lei divina, ela está gravada em nós, na nossa consciência, em cada um de nós. Está bem perto, mas pela nossa imperfeição, nós ainda não conseguimos compreender esses ensinamentos por conta da nossa imperfeição e por isso a dificuldade tão grande de vivenciar os ensinos de Jesus. Então, a gente fica, não é, com a importância dos estudos, da vivência, e é esse o nosso grande desafio, de compreender e vivenciar as leis de Deus, especialmente, como dissemos, nesse momento que estamos tão fragilizados, que é a pandemia, onde muitos de nós se sentem, por conta desses acontecimentos, as pessoas são tiradas das nossas vidas muito depressa, do nosso convívio. São doenças, é desemprego, são perturbações de todas, né, que nos visitam a todos, amarguras a todo momento. Então, muitos de nós, em alguns momentos, nós nos sentimos sem chão. E aí a importância do Evangelho, de lembrarmos que Deus é um Pai soberanamente bom e justo e que está sempre, sempre agindo a favor de nós, as criaturas. Então, devemos ter isso em mente, em nossos corações. Nós temos um Pai amoroso, que está sempre atento. E as pessoas que são tomadas, que são levadas das nossas vidas, temos que lembrar que nós evoluímos nos dois mundos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, lá também as pessoas, os desencarnados, têm essa mesma oportunidade de evoluir. O que morre é o corpo físico. E nós precisamos ter isso em mente. E a doutrina espírita vem nos consolar que o que morre é o corpo físico. O espírito continua. E um dia todos nós nos encontraremos. Então, temos sim que aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, especialmente nesse momento de estar mais perto dos nossos afins, até mesmo para cuidar, porque nesse momento que a gente passa por essa pandemia, tanta doença, precisamos cuidar uns dos outros. Então, agora nós temos a oportunidade de cuidar daquelas pessoas que nós tanto amamos,
dos nossos afins, de apertar mais os laços. Mas também nós temos aquelas pessoas que não são muito afins, e nós temos que conviver bem de perto para que possamos desatar os nós, resolver os nossos conflitos do passado. O Pai amoroso nos dá essa oportunidade, nos deixa todos aí amarradinhos, para que possamos resolver os nossos conflitos. Então, que possamos refletir e aproveitar todas as oportunidades, seja com as pessoas que nós temos afinidade, seja com aquelas pessoas que nós não temos tanta afinidade. E aí nós vamos nos perguntar, com os recursos que nós temos, o que nós temos feito? O que nós temos feito nessa vida de relação? E aí vem a importância, não é? Daquela recomendação de Jesus, que todos nós conhecemos. Qual a advertência do Mestre Jesus para não cairmos em tentação? Eu convido todos a refletirem, a perguntarem e a responderem para si mesmo qual a recomendação de Jesus para não cairmos em tentação. Ele nos disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, vigilância e prece é o grande convite de Jesus para não cairmos em tentação. Vigilância e prece. E eu gostaria de que cada um refletisse a importância que a vigilância e a prece têm em nossas vidas. Porque é um grande desafio a prática do bem. Qual a importância? Vocês acham que a vigilância pode nos ajudar, pode evitar, nos poupar de cair, de cair em tentação? Ou então a vigilância, a atenção toda que a vigilância requer, pode nos ajudar a evitar nos poupar de maiores problemas, de desarmonias? O que é tentação? Ou no que você é tentado? Ou ainda a prece nos ajuda a ser pessoas melhores? Vamos refletir sobre essas questões. Bem, todos nós no nosso dia a dia, com certeza nós já nos desequilibramos, por melhor que cada um de nós, que nós sejamos, em algum momento de nossas vidas, nós nos distraímos e nós vamos, não é, deixar as nossas más tendências, as nossas inclinações, vamos dar asas e vamos cair em tentação. Não é fácil, porque as chances para errar não são poucas. As chances para errar no nosso dia a dia são muitas. Se nós não ficarmos vigilantes, com certeza, nós vamos encontrar bastante oportunidades para errar, como também a importância da vigilância. Se nós ficarmos vigilantes, com certeza, nós teremos bastante oportunidade para crescer, para ajudar, para evoluir, para que nós possamos, de alguma forma, fazer aquilo que nós queremos nessa encarnação, que está programado para nós, que é a prática do bem. E eu queria ainda lembrar o que Emmanuel nos fala, o André Luiz, que numa discussão nós temos sempre que deixar serenar os nossos sentimentos, a importância que é de deixar serenar os sentimentos, porque ele diz que um grito de cólera, no momento de raiva, tem a força de um punhal. Um grito de cólera. Aliás, eu falei Emmanuel, é André Luiz. André Luiz, na mensagem Conversar, ele nos diz: um grito de cólera tem a força de um punhal. Muitos podem se perguntar assim, mas como assim?
Um punhal me machuca, né, fisicamente, enquanto um grito de raiva, um grito de cólera, de raiva, num momento de descontrole, pode até nos adoecer, porque um punhal nos atinge sim fisicamente. E uma agressão, ela uma agressão verbal nos atinge vibracionalmente, causando desgostos, desarmonia e até doenças. Isso quem nos diz é André Luiz. E André Luiz, depois eu convido todos a lerem no livro Canais da Vida, André Luiz, na mensagem 10, se chama Cólera. Ele nos diz que a cólera é responsável por alta taxa de óbitos no mundo, que é fator de enfermidade e de morte. Isso para que nós possamos nos prevenir e tentar, como nos ensina Chico, colocar a água da paz na boca, não revidar, porque no momento de raiva, de descontrole, nós podemos fazer coisas e nos arrepender, não é só para o resto do dia, para o resto da encarnação. E muitas vezes, até mesmo perder essa encarnação. E nós temos que aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados, porque não está fácil a gente reencarnar. A fila está grande. Então, a André Luiz, também em outros momentos, ele nos diz assim, que a raiva, no momento assim que eu estou realmente muito descontrolada, é como um raio num dia de tempestade. Nós não sabemos aonde esse raio vai cair. E também nós não sabemos o estrago que ele vai fazer. Assim é a gente, no momento de raiva, de descontrole, nós podemos achar não só problemas, conflitos para essa vida, mas para até mesmo uma próxima encarnação. Para que a gente possa realmente compreender, eu vou contar um caso que elucida bastante. Uma mulher sentia, é Chico Xavier, isso é um fato verídico que ocorreu com Chico Xavier. E é para elucidar mesmo, para nos ajudar a sermos mais vigilantes, a não revidar. Bem, essa mulher procura Chico depois de procurar os médicos da terra e ela sentia fortes dores de cabeça. E então ela chega, as filas no centro, no grupo espírita da prece eram intermináveis, entrava noite adentro. E ela então reclamou para o Chico de fortes dores de cabeça. Chico ouviu-a atentamente, amorosamente, e convidou-a a sentar para assistir à palestra enquanto ela aguardava o momento da assistência espiritual, que acontecia durante noite adentro. E a palestra seria proferida por um dos companheiros da casa. E assim, né, o semblante dela era de dor. E quando a gente tem dor forte, transparece, a gente fica pálida. E ela então assim fez, aguardando, né, ouvindo atentamente a prece, apesar da dor. Quando chegou a vez dela no atendimento, ela falou assim para o Chico: Chico, parece que a minha dor tiraram com a mão logo no início da palestra. Eu não senti mais nada. Chico conversou com ela por mais alguns minutos e depois deu alguns conselhos e se despediram. Muitos devem conhecer esse fato. E muitos que não conhecem podem estar se perguntando, sim, mas o que aconteceu com aquela mulher? Chico estava psicografando, mas ele, alertado pelo Emmanuel, que é o benfeitor do Chico, ele acompanhou o caso dessa senhora. E ele disse que quando estavam proferindo a palestra, o doutor Bezerra de Menezes coloca a mão na testa daquela mulher, que sentia fortes dores de cabeça. E ele viu sair do ouvido daquela mulher um cordão fluídico escuro, que era o que provocava a dor. Aquela discussão com o marido havia afetado, agredido
o aparelho auditivo. E então, Bezerra colocando a mão, a dor desaparece, sai, não é essa dor na forma de um cordão fluídico escuro. Por isso ela disse que logo no início ela sentiu um alívio, mal sabia ela, como ela disse, como se a dor fosse tirada com a mão. Então é isso, o que os benfeitores podem fazer por nós. Como também nós vemos que o nosso descontrole pode nos adoecer ou adoecer o próximo. O cuidado que nós temos que ter de manter a vigilância, porque, como dissemos, por melhor que nós sejamos, ninguém está livre, mas a importância de nós nos tentar não revidar, porque no momento desses, nós podemos, como dissemos, adoecer, podemos criar desarmonia, e no momento que a gente está doente, a gente diz assim, ah, mas eu quero, né? O que que a gente quer? Eu quero um medicamento que melhore logo, que me tire essa dor. E quantos de nós já passamos por momentos que, às vezes, de um descontrole, nós perdemos horas de sono, ou até noites de sono, inquietações, ou até mesmo, quem sabe, quantas doenças. Isso também é o suicídio indireto. Numa das mensagens de Emmanuel, ele nos alerta que é nesse livro aqui, que é um livro maravilhoso, tem aí esse livro se chama Pensamento e Vida, e tem, depois eu convido a vocês a lerem Enfermidade. Lá no final ele vai nos falar isso, que toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante uma martelada que prejudica o funcionamento. Então, aproveitem e vejam Enfermidade. Aqui nesse livro vai nos falar a força que é do pensamento, como ele age na nossa vida e como nós podemos alterar esse pensamento. Mas dissemos que todos nós podemos adoecer. E quantos de nós já adoecemos e tivemos dores fortes e dissemos, doutor, pelo amor de Deus, tira essa dor. Ou quantas vezes nós imploramos, pelo amor de Deus, aos benfeitores, me cura, alivia essa dor. Então, eu fui pedir socorro para Emmanuel, no livro Fonte Viva. Depois também eu convido vocês a lerem, porque essa mensagem é maravilhosa. Emmanuel começa nos chamando a atenção, nos questionando. Está doente? Uma interrogação. E ele fala que a oração salvará o doente e o Senhor te levantará. Mas o que eu quero chamar atenção nesse instante é que o Emmanuel nos alerta. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raras aquelas que cogitam a cura real. Se te encontra enfermos, não acredite que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, possa te restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças que os verdadeiros males procedem do coração. E ele continua ainda falando que a mente é fonte criadora. E depois ele nos fala de que vale a medicação exterior se você prossegue triste, acabrunhado, insubmisso, ou de outras vezes pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta os mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera, na posição do desânimo? E aí ele fala que em alguns momentos até o desalento entorpece e destrói. E ainda ele nos fala assim,
Por mais que se apressem os socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, você devora as próprias energias, vítimas imprevidentes do suicídio indireto. Olha o suicídio indireto. Se está doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. E é isso que nós somos convidados a mudar, a eliminar as nossas más tendências, porque nós não apagamos fogo jogando gasolina, a não revidar, a não sofrermos com as nossas próprias atitudes. E então fica aí a dica do livro, se chama Fonte Viva, e nos convida também, como Emmanuel diz, a grande mudança, para que não venhamos nós a cair na tentação. Então, nós vamos perguntar, o que é tentação? No que eu sou tentado? O que é tentação para você? Tentação, ela está sempre ligada a uma fraqueza. A tentação é aquele impulso que nós temos para fazer alguma coisa que é inapropriada. É uma inclinação para o mal. É onde eu sou fraco, é aquela minha fraqueza, que pode ser sexo, dinheiro, bebida, roubo, fofoca, maledicência, inveja. E nós vamos, que são os vícios, que são os desvios do nosso comportamento. Essas são as tentações. E nós sempre somos tentados naquilo que nós somos fracos. Por exemplo, uma pessoa que tem o vício do álcool, se nós colocarmos uma garrafa de álcool, ela vai se sentir atraída, como a gente diz, tentada. Agora, a pessoa que não tem vício do álcool pode colocar. Assim como vamos largar uma pessoa que tenha dificuldade com um glutão na frente de uma confeitaria onde tem um monte de coisa gostosa. Ou uma pessoa que tem compulsão para o gasto com cartão de crédito no shopping. Então, nós somos tentados naquilo que nós somos fracos e nós somos submetidos no nosso dia a dia a essas provas, a essas tentações, para que nós possamos desenvolver o nosso livre-arbítrio. Então, as tentações é como uma espécie, digamos, de aferição dos nossos valores, para saber como nós estamos, como está a nossa evolução, como está a sua evolução, como está a minha evolução, como nós estamos. Nós estamos nos esforçando para vencer essas más tendências que todos nós temos. Como nós estamos? Porque a tentação, ela está dentro de nós, ela vive aqui, na nossa intimidade. Embora nós saibamos que muitas vezes elas podem sim ser estimuladas fora de nós, mas elas vivem em nós. E nós sabemos que nessa vida de relação, nós somos constantemente influenciados. A questão 459, que acho que todos sabem de cor, influenciam os espíritos em nossas vidas? Qual é a resposta? Todos sabem, né? Então, todos nós temos que, não precisamos ficar com esse sentimento de culpa, né? Mas temos que buscar, nos esforçar para vencer essas más tendências, mesmo que pouco a pouco, e eliminando. Só hoje eu não vou fazer fofoca, que nem faz os AA, os alcoólicos anônimos. Só hoje eu não vou fazer isso. Só hoje. E um pouco a cada dia, nós vamos sim eliminando essas más tendências. Porque há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, como dizia Paulo de Tarso. Há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, ao redor de cada um de nós. E quem é
Quem são, não é quem são. Somos vários espíritos que estão conosco. Mas quem são eles? São bons? Depende dos meus sentimentos. Se eu tenho sentimentos de piedade, de amor, de benevolência, de bondade, quem eu vou atrair? Semelhante atrai semelhante. É da lei, é a lei da atração. Então, há uma nuvem de testemunhas. Com quem eu estou de braços dados? Depende dos meus sentimentos. Se eu tenho ódio, rancor, sentimentos de vingança, como a gente costuma dizer, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Pois é, também. Aí a gente vê com quem nós estamos ligados, com quem nós estaremos de braços dados. Se eu tenho sentimentos de ódio, rancor, vingança, semelhante atrai semelhante. Então, essa nuvem de espíritos são os vários espíritos, depende de nós. Se eu tiver sentimentos bons, eu que vou fazer, eu que vou fazer essa atração. Agora, nós temos que cuidar muito, porque somos nós que atraímos. No momento, não é que a gente tem ódio, sentimento de vingança, de rancor, com quem que nós vamos estar ligados? E aí nós que atraímos esses espíritos. Eu que atraí pela minha atitude, por uma intemperança, por um deslize. Então, eu atraí e depois a gente fala assim, ai, mas eu preciso fazer um tratamento de desobsessão. Pois é, nós atraímos para depois repelir. É estranho. Nós somos estranhos. E se nós ficarmos mais vigilantes? Porque no Livro dos Espíritos nós temos que quanto mais nós nos elevamos moralmente, mais nós atraímos a influência dos bons espíritos. E com isso, mais nós nos afastamos dos não muito amigos. Então, cabe a cada um de nós essa decisão. Nós somos livres para que possamos desenvolver o nosso livre-arbítrio. Então, existe dentro de nós essa força do bem e do mal. Qual vai vencer? Depende de cada um de nós. O bem é o que nós falamos na primeira questão, que é 614. O bem é o dever. É o dever. E o que é o mal? O mal são os vícios, são os desvios de comportamento, que é o que? O primeiro passo para a obsessão. Bem, o dever. De outro lado está o mal, as tentações, os vícios. Então, é esse conflito, é essa guerra dentro de nós, que cabe a cada um vencer, nos esforçar. Então, a gente vê a importância da vigilância em nossas vidas e também da prece, porque ninguém, como a gente diz, todos nós queremos ser felizes, ninguém em sã consciência deseja ser infeliz, mas no momento de descontrole, nós causamos muita harmonia, muitos conflitos. E agora é a oportunidade que nós temos de apertar os laços, de desatar os nós. Então, nós vamos ter essas provas durante o nosso dia a dia. Nossa, mas a gente culpa o outro e tal. Mas a tentação, como dissemos, ela está dentro de mim. O outro me serve do quê? De professor. O outro é o teste. E ainda nós estamos aqui num mundo de provas, de expiações. E a gente sabe que quem está aprendendo erra, mas temos que nos esforçar bastante para acertar mais, para errar menos. Porque nós queremos, como dissemos no início, tanto ser feliz. E a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Ela sempre nos diz o que nós devemos fazer e não fazer.
Ah, mas eu tinha razão, por isso eu me desequilibrei. Pois é, por isso nós nos desequilibramos. É porque ainda nós não vencemos essa má tendência. É o homem velho que fala forte ainda dentro de nós e que nós temos que ficar vigilantes, em prece, para vencer essas más tendências. Todos nós trazemos, mas sem sentimentos de culpa, sem bater no peito e dizer, mas sim orando, vigiando, ou vigiando melhor, e orando, rogando, não é? A força dos bons espíritos, porque eles estão conosco e eles querem muito, muito sempre nos ajudar. Então, vigilância, como nós sabemos, é precaução, é se prevenir. E, e precaução, para isso, Jesus não é sabia das imensas e difíceis e tantas dificuldades e provas que nós teríamos que enfrentar nessa vida. E por isso ele nos deixou uma prece, um modelo de prece para todos nós, que é a oração do Pai Nosso. Um dos discípulos vai até Jesus e fala: Senhor, ensina-nos a orar. E ele nos deixa a oração dominical, conhecida como Pai Nosso. Por quê? Para que nós pudéssemos, né, ter uma rota. Lá no início ele nos diz, Pai Nosso, nos lembrando que somos todos irmãos. E como é que nós temos que agir com os nossos irmãos? Isso nós já sabemos. É nos ajudando mutuamente. É fazendo para o outro aquilo que nós queremos para nós. E não fazer aquilo que nós queremos. Ah, mas eu tinha razão. Sim, muitas vezes nós temos razão, mas nós nos distanciamos da paz. Nós arrumamos conflitos para nós arrumamos conflitos, desarmonia na nossa vida. Por isso, nós não temos a felicidade que nós queremos. Nós temos que estarmos mais vigilantes, estarmos mais em prece. Pai nosso que estais nos céus, e lá no final, eu não posso ouvir vocês, mas eu sei que todos vocês disseram: não me deixe, não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal. Eu consigo ouvir a voz de vocês. Então, não me deixe cair em tentação. Nós estamos pedindo força, ele nos aconselha a pedir força para não cairmos em tentação. E como nós pedimos força? Como nós pedimos força? Através da prece, através dessa conversa com Deus, com Jesus, com os benfeitores, com o meu mentor, com o meu anjo da guarda. Para quê? Para que o auxílio que eu esteja necessitando possa chegar. Senhor, não me deixa, não é? Não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque nós sabemos, como Jesus também sabia, que as tentações estão dentro de nós ainda. Porque nós temos ainda, não temos força ainda para resistir às más tendências que todos nós trazemos em algum grau. Todos nós. Então, a importância também da prece. Nós, ao orarmos com fervor, Pai Nosso, e lá no final, não me deixe cair em tentação, nós estamos pedindo forças para não cairmos em tentação. Há uma reserva de forças imensurável dentro de nós. E eles, os benfeitores, querem muito nos ajudar. Como? Através da intuição, de conselhos, através, não é, de todas as formas que nós estejamos receptivos. Para quê? Para que o auxílio possa chegar. Então, nós vemos que é muito importante, especialmente nesse momento, onde nós temos tanta oportunidade de aprendizado, e em especial a doutrina espírita, que nos ajuda a ter outro olhar sobre todas as coisas, até mesmo nesse momento de revidar. Nós não estamos muito acostumados a pensar no outro. Olha, veja bem, nós vamos logo dizendo,
mas eu tinha razão. Então, nós não estamos muito acostumados a pensar no outro. Eu tinha razão. Mas aí Jesus não nos ensinou aquela regra de ouro. Faça para o outro aquilo que você quer e não faça aquilo que você não quer. E então, não é? Nós não temos esse hábito. Então, é um desafio para nós a prática do bem. E esse momento é fundamental. Ele nos convida à mudança, à prática do bem. Então, cada um de nós deve olhar para si mesmo e corrigir as nossas imperfeições, porque a gente tem muito isso de corrigir a imperfeição do outro. Mas Jesus nos disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhuma falta. Quem de nós pode tirar a primeira pedra? Quem de nós? Então, todos nós vamos nos retirando, assim como aconteceu com aquela mulher. Atire a primeira pedra. Ele quer dizer: olha para dentro de você e corrija as suas imperfeições. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Cada um de nós cabe olhar para dentro de nós e corrigir as nossas imperfeições e não as imperfeições do outro. As imperfeições do outro é com ele. É entre ele, como nos diz Madre Teresa, é entre ele e Deus. Então, a prática do bem é um grande desafio para nós, mas também uma grande oportunidade. Nós ajudando o outro, não revidando, nós estaremos nos ajudando, porque tem a época do plantio, mas tem a época da colheita, não tem? E se nós não plantarmos, vai chegar a época da colheita. E muitas vezes a gente fica muito preocupado com o outro, mas o problema do outro é do outro. Não é? Então temos que pensar mais nisso e não atirar pedra e aproveitar todas as oportunidades para crescimento nosso. E eu estou vendo que o tempo acabou, então eu vou para aquela última questão, que é a questão, deixa eu pegar o livro dos Espíritos, do livro dos Espíritos, a questão 660. Na questão 660, Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: a prece torna o homem melhor? A prece nos faz pessoas melhores? Os benfeitores respondem: sim, porque aquele que faz prece com fervor, com confiança, se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais será recusado quando pedirmos com sinceridade. É a resposta dos benfeitores espirituais. Então, aquele que ora com fervor, com confiança, jamais será recusado o auxílio. Então, o que é a prece? A prece é esse fio luminoso que nos conecta com a esfera superior. Para quê? Para que o auxílio possa chegar. Então, a prece, nós podemos fazer ela em qualquer momento de nossas vidas. Eu estou lavando louça, eu posso fazer. Eu estou dirigindo, eu posso fazer. A qualquer momento. Independe das palavras, desde que nós façamos com sinceridade. Vamos abrir a alma para Deus, vamos orar, porque não podemos, diante dessa questão que Kardec faz, subestimar o valor da prece. Então, nesse instante, convido todos a orarem, a trazer Jesus para junto de nós, para que o auxílio que nós estejamos precisando possa chegar. Prece é aquela força para que nós possamos nos aproximar dos benfeitores e ficar naquela sintonia para que possamos captar a influência para que o auxílio possa chegar. E esse auxílio pode chegar como? Na forma, não é? Daquilo que eu necessitar, até mesmo de uma cura.
Prece é luz. Sabe quando a gente está dormindo num quarto bem escuro e você acorda assim no meio da noite e você olha, você não vê nada. Você quer achar a porta da saída, mas você não encontra. Prece é isso. Prece é luz. Mesmo, não é, que seja uma luz bem fraquinha, a gente ilumina e aquela luzinha pequenininha mostra a saída para você. Pronto. Era uma luz bem pequenininha, mas era aquela saída que você precisava. Era isso, tudo isso que você estava precisando. Quem de nós, não é, não atravessa minutos, momentos de amargura e de dor? Quem de nós não precisa da prece? Não vamos subestimar essa poderosa ferramenta que nós temos em nossas mãos e podemos fazer ela em qualquer momento, qualquer hora do dia. A prece é uma poderosa ferramenta, assim, como nos ensina a Meimei. É esse fio que vai nos conectar com quem? Com o meu mentor, com o meu anjo da guarda. Para quê? Para que o auxílio realmente possa chegar. Então, naquele quantos de nós já não soubemos dos tantos auxílios que chegam através da prece. Você acende uma luz lá porque ora com fervor, abre sua alma para Deus, pedindo auxílio para a cura e obtém muitas vezes a cura. O outro acende a outra luz lá no outro canto do mundo e ora com fervor, abre sua alma para Deus. É uma luz pequenininha, mas de repente estava faltando pão naquela casa. Ou na outra casa estavam com frio, chegou o agasalho. Aquela outra pessoa estava em depressão, uma tristeza enorme. Ela também orou, ela também abriu a alma para Deus. Então vamos aproveitar para fazer todo o bem que nos é possível fazer com os recursos que nós temos. Nós precisamos, nessa época, sermos mais solidários, mais amorosos. Precisamos minorar a dor, a fome, o frio. Precisamos consolar, precisamos desatar os nós. Precisamos ser mais amor. E nós, com os recursos que nós temos, porque Deus, o nosso Pai, nos colocou no lugar certo. E o Deus ajuda o homem é através do homem. Então, que nós possamos auxiliar, especialmente dentro dos nossos lares, que possamos ser aquela luz que Jesus nos convidou. Brilhe a vossa luz. Que brilhe forte a luz de cada um, especialmente no KSSF, que eu tenho certeza que os benfeitores espirituais, que toda a equipe de Joana de Ângeles está sempre tão presente e eles querem muito, muito nos ajudar e esperam aquela brechinha para que possam nos auxiliar com aquilo que nós estivermos necessitando. Que brilhe forte a luz de cada um de nós. Eu desejo a todos muita paz e uma gratidão imensa pela oportunidade e também eu me emocionei bastante. Espero estarmos outras vezes juntos